Seja muito bem-vindo ao programa Vamos Falar sobre Dinheiro. Você já parou para pensar que muitas vezes nós imaginamos que dinheiro seja só uma questão de números, de técnica, e esquecemos que o comportamento é mandatório para que a gente tenha aí uma situação de sucesso, olhando o longo prazo da nossa vida. Hoje eu trouxe um convidado muito especial que vai nos contar um pouco do quão importante é fortalecer a mente, fortalecer aqui os nossos sentimentos para nos prepararmos melhor para uma carreira de sucesso que terá consequências financeiras muito legais e muito agradáveis para a nossa vida. Porque no final das contas, o importante mesmo é tudo aquilo que não é só dinheiro. A nossa família, as questões espirituais, aquilo que nos dá alegria de fato. Então, para esse bate-papo, está aqui comigo o Cristiano Santos. Seja muito bem-vindo, Cris. Obrigado, Lu. Prazer estar aqui. O prazer é todo meu. Conte um pouquinho do quão importante é, Cris, ter essa mentalidade fortalecida para ter uma carreira exitosa. Nossa, Lu, você colocou um assunto super importante. Segundo algumas pesquisas, 70% do nosso sucesso na carreira está atrelado aos nossos comportamentos e não necessariamente nos nossos conhecimentos. Muitas das vezes a gente se engana, achando que a gente tem um currículo muito bonito, do que a gente chama de hard skills, ou seja, o curso que você fez, a faculdade que você fez, o colégio que você fez, se você sabe datilografia no passado, ou computação, ou Excel agora, é suficiente para você ter uma carreira de sucesso e ter aí uma remuneração diferenciada do mercado. Mas quando a pessoa começa a trabalhar, ela percebe que o que é exigido dela mesmo são as soft skills, que são o quê? Os nossos comportamentos. Então a maioria de nós somos contratados pelos nossos currículos, mas somos convidados a ser felizes em outros lugares pelas nossas falta de capacidade ou nossas dificuldades comportamentais. Então, quando a gente fala de comportamento, a gente está falando basicamente de relacionamento, nossa habilidade de se comunicar, de trabalhar em equipe, de negociar, a própria inteligência emocional, que tem muito a ver com o autoconhecimento, que hoje é muito falado, e depois do autoconhecimento, de você se controlar, conhecer o outro, conhecer o ambiente e depois influenciar essas pessoas e esse ambiente. Uau, quanta coisa! Vamos pegar aqui o primeiro ponto, né, Cris? Eu sou dessa época, a gente entrega a idade, né, gente? Quando a gente fala que fez curso de datilografia, X toques por minuto, a gente confessa aqui de qual que é aí a nossa data de nascimento aproximada. Eu fiz o curso de datilografia, cobria com o paninho e você Também. tinha que digitar, né? E aí a gente acha que é isso, né, Cris? Desenvolvi bem ali o meu currículo e de repente eu olho alguém que não tem nada disso voando na carreira. E como que eu faço para desenvolver essas soft skills, essas habilidades que não são técnicas? Olha, tudo começa pelo começo, como eu falei na inteligência emocional, o conceito é do autoconhecimento. Às vezes na carreira a gente já começa querendo ser gestor, ser líder, ser chefe, influenciar as pessoas, mas muitas das vezes a gente nem se conhece. A gente não sabe quais são os nossos pontos fortes, os nossos pontos fracos, a gente não sabe aquilo que nos motiva, os nossos propósitos e aquilo também que nos atrapalha. Então, se conhecer é um primeiro passo. Isso existe no mercado, vários testes para você fazer um autoconhecimento, além, lógico, da própria percepção, da autocrítica, né, e da reflexão. Sim. Cris, e mesmo sendo um processo de autoconhecimento, vale esse feedback de quem não trabalha com a gente muitas vezes, ou de um amigo, de um colega, de alguém da família? Vale a pena fazer essa checagem se o que o outro está enxergando é aquilo que eu penso, ou se de repente não tem nada a ver? Isso é super importante, porque o feedback, ele é talvez a ferramenta mais poderosa de você saber se está indo no caminho correto. Nós temos muita dificuldade com relação ao feedback, porque por alguma experiência do passado, essa experiência não foi muito boa, né, ou não foi feita com a técnica ideal, e isso acabou causando alguma má impressão. E, por outro lado, você tem as organizações que acabam colocando o feedback dentro de um processo de avaliação de desempenho,
que muitas das vezes está atrelado a dinheiro, ou se essa pessoa vai ter um aumento ou não naquela avaliação anual. A nota vai pesar diretamente no bônus financeiro. Exato, e isso é muito ruim, porque as pessoas se apegam a só esse ponto e não se apegam em fazer uma cultura do feedback. Então, quantas vezes você, ou eu, ou quem está nos assistindo, perguntou para alguém: o que você acha de mim? O que você acha do meu trabalho? Seja para o gestor, ou para o subordinado, ou para um par, ou em casa mesmo, para o marido, para a esposa, para o filho. O que você acha de mim como pai, como esposo, ou como seu gestor? A gente não pergunta. E aí a gente fica na neblina, sem saber para onde ir. E isso gera muita ansiedade, muito retrabalho, por uma questão cultural. Ô Cris, e quando a gente não pergunta, talvez seja pelo medo da resposta, né? E quando a gente ouve uma resposta, também muitas vezes é difícil. Puxa, e agora, o que eu faço com isso? Como que a gente consegue trabalhar para que isso não fique uma coisa, é pessoal, ele não gosta de mim, da minha pessoa, para eu conseguir encarar isso como um processo mesmo de desenvolvimento, de crescimento? Nossa, esse é um desafio grande, né? Dentro do feedback tem várias fases, mas tem uma fase ali que é entre você receber o feedback e aceitar e agir, que é a parte, digamos, o pulo do gato. Porque tem muita gente que fica 10 segundos ali nessa fase, tem gente que fica 10 anos, que é quando você recebe um feedback e fica naquele processo de rejeição. Meu chefe não gosta de mim. De rejeição, do tipo, isso é inveja, a pessoa quer o meu lugar, ou a pessoa quer me prejudicar. Tá com medo de eu pegar o lugar dele. Nossa, trabalhando assim mais de 20 e poucos anos em RH, fazendo processos de avaliação 360, onde todo mundo avalia todo mundo, mas de forma sigilosa, e só eu do RH sabia quem respondia o quê, era impressionante, porque a maioria das críticas vem dos seus melhores amigos. Porque quem quer te prejudicar não vai te alertar dos erros que você está tendo. Se ela quer te prejudicar, vai deixar que você continue errando. E a gente tem essa inversão de valores. A gente acha que a crítica é para te prejudicar e não para te alertar a você melhorar um comportamento. Então, é aquele velho clichê, o feedback é um presente. Nem sempre serve para você. Às vezes a embalagem é feia, às vezes o remédio é amargo, mas vai te fazer bem. E quando ele faz bem, quando eu consigo pegar isso, perceber que eu tenho uma falha e corrigir esse processo, você percebe que isso tem um efeito financeiro na vida das pessoas? Que isso muda ali, o quanto vem lá no olerite no final do mês? Com certeza, porque, por exemplo, nos vários processos de coaching que eu faço, principalmente com executivos, é exatamente para identificar aonde que a performance dele está sendo, de alguma forma, atrapalhada, impactada, e com isso talvez reflita aí numa promoção, reflita num novo cargo, reflita numa transferência de uma outra área, ou para uma filial até fora do país. E a pessoa usa, muitas vezes, do feedback como um atalho do bem, né? Porque em vez de eu ficar na tentativa e erro do que eu posso fazer para dar certo, eu vou lá, pergunto para o meu gestor, pergunto: o que você acha de mim? Você me diz, e eu faço aquilo que você quer, não tem erro. Sim, e sobre encurtar processos, encurtar caminhos. Quando eu também conto com um processo estruturado de coaching, de mentoria, muitas vezes eu consigo realmente encurtar distâncias, fazer com que o meu caminho seja mais rápido, certo? Então eu queria que a gente segurasse agora, a gente vai para o intervalo e você que está aí com a gente, espera só um pouquinho que a gente já volta para falar sobre como encurtar distâncias, encurtar caminhos para chegar no nosso objetivo. A gente volta já. Estamos de volta com o seu programa Vamos Falar sobre Dinheiro, hoje com o super profissional Cristiano Santos, que tem uma longa carreira em RH e que ajuda as pessoas nesse desenvolvimento pessoal.
Antes do intervalo, Cris, nós falamos aqui sobre a questão de encurtar distâncias, encurtar caminhos. Eu gostaria que você compartilhasse com a gente, para quem só ouviu falar, né, isso é coisa de coaching, e essa palavra às vezes a gente não entende direito qual que é o processo, que você contasse como esse tipo de processo ajuda as pessoas no objetivo final delas. Bom, o coach, ele é uma atividade que exatamente visa desenvolver uma melhor versão da outra pessoa. É lógico que, como qualquer profissão, existem bons coaches, existem maus coaches, mas o ideal é que você procure alguém que tenha uma certa experiência nesse tipo de atuação. E o grande objetivo do coach é, primeiro, identificar aonde você quer chegar. Então, hoje você está num ponto A, você quer chegar num ponto B, e existem vários tipos de coach. Existe coach financeiro, existe coach de personal trainer para academia, existe coach de vida e existe coach de performance de executivos. Então, existem vários especialistas. Sim, a área que você atua é nessa, de performance de executivos, de desenvolvimento de carreira. Exatamente, eu trabalho com coach da parte de performance, é quando alguém quer melhorar a sua performance na posição que ele está, ou de carreira, quando é para preparar alguém para uma nova função, para ser um gestor ou subir dentro da hierarquia da companhia. Que bacana. E nesse ponto, né, de subir na carreira, de querer um crescimento, muitas vezes as pessoas pensam que tem que esperar a promoção acontecer para buscar aquelas competências. Mas quem é promovido é quem se antecipa nesse processo? Com certeza. Eu, pelo menos, foi o jeito que eu aprendi. Você falou de gerações no passado. A minha geração aprendi assim, primeiro você prova que é capaz, depois você ganha o prêmio. Esse talvez é um desafio da geração nova, que tem uma ansiedade muito grande, que primeiro quer receber uma promoção para depois provar que está pronto para ela. Mas seja qual for o caminho, né, é importante que a pessoa performe bem nesse caminho. Tem um conceito que chama flow, talvez as pessoas já tenham ouvido falar. Explica pra gente. A gente ouve falar, mas explica na prática o que significa. O flow é simples de entender, ele é um processo que gera equilíbrio entre a sua capacidade e o desafio. Então, quando você tem um desafio muito maior que a sua capacidade, provavelmente você vai ficar estressado. E gera uma frustração, né? Exatamente. Puxa, não tenho entrega. E se, por outro lado, você tem um desafio muito baixo e você é altamente capacitado, você vai ficar apático ali, entediado com aquela situação. É muito fácil a entrega, né? Então, o desafio é você criar um flow, ou seja, um fluxo onde vai equilibrando. À medida que eu aprendo, estudo, me desenvolvo, eu aumento na minha carreira. Ou à medida que eu sou desafiado na minha carreira, eu tenho que buscar o conhecimento, porque se isso não acontecer, em algum momento você vai cair nesses estados, ou de apatia ou de estresse. Então, é importante fazer esse caminho. E como que a gente identifica quando eu estou no caminho aqui errado, quando eu estou querendo, né, ou cair numa zona de conforto, porque o ano parece que está tudo muito fácil, está tudo muito tranquilo, aquele salário a gente já se acostumou com ele, com benefício, está fazendo o trabalho todo com conhecimento porque já domina o tema. Como que eu identifico que está na hora de mudar? Que eu percebo que eu preciso dar um novo salto? Nossa, Lu, eu acho que assim, o tema que está aparecendo hoje muito, e somente puxado por essas novas gerações, é a questão do bem-estar, da felicidade e de propósito. Muitas pessoas no passado, e das gerações antigas, anteriores, ficavam num emprego muito tempo só pela questão do dinheiro, né? E hoje as pessoas percebem que elas ganham mais dinheiro fazendo aquilo que amam, do que necessariamente aprender a gostar de uma coisa que não é o propósito dela. Não está no foco, não está no coração, né? Até aquela própria frase do Steve Jobs, né? Que se você amar o que você faz, você nunca vai ter um dia de trabalho, mais ou menos assim. Mas essa é uma coisa importante também desse momento. Quando a gente fala de carreira, existe um outro conceito que chama careless, ou seja, a gente às vezes começava a trabalhar numa empresa e tinha aquele sonho de ficar 30 anos naquela empresa, se aposentar naquela empresa, e se você tentasse mudar, você era mal visto. Hoje, provavelmente, as novas gerações vão ter 7, 8, 10 empregos diferentes. Sim. E está tudo bem. E como que eu consigo ter esse ganho, né? É vantajoso para mim, enquanto profissional, fazer essas mudanças e aproveitar ali o conhecimento de uma cultura, de uma empresa, e ir construindo a minha própria bagagem? É super importante. Quanto mais você tem oportunidade de desenvolver o seu conhecimento,
né? Isso tem um termo também que as pessoas falam muito hoje do lifelong learning, né? Ou seja, aprender a vida toda. Mas isso meu pai já falava lá atrás também, né? Tipo, estuda, menino, estuda, nunca pare de estudar. Então, o lifelong learning é isso. Então, quanto mais você procurar aprender coisas novas, adquirir novas responsabilidades onde você trabalha, aumenta a sua empregabilidade, seja na empresa atual, seja no futuro, porque às vezes acontece isso muito no mercado do trabalho. As pessoas falam assim, mas eu não sou pago para fazer isso, né? Não está na minha descrição de cargo fazer isso. Só que depois ela não é reconhecida porque ela fez a média, ela fez o básico. Se ela quer ser reconhecida para ganhar mais, ter uma carreira maior, ela precisa entregar um pouco mais. E é como se fosse um investimento, deixa eu investir aqui para ganhar lá na frente. E se eu entrego o básico, eu vou receber o básico. Exatamente. Eu não vou dar um salto. E depois eu fico olhando ali, né? Puxa, olha o meu coleguinha, acabou de chegar e já cresceu. É porque muitas vezes desenvolveu essas competências que a pessoa não conseguiu enxergar. Que eu, de repente, estou limitada e não visualizo. Também. E mesmo que não seja, essa empresa não me reconhece, mas o mercado uma vez vai te reconhecer, ou se você for migrar, por exemplo, para o empreendedorismo, você vai usar isso na tua empresa, no teu negócio. Então, o conhecimento não ocupa espaço e não é perdido, principalmente quando se fala de dinheiro. E quando você liga as duas coisas, fazer o que você ama, com um pouco de conhecimento e habilidade, você acaba tendo resultados. Tem muita gente que, por exemplo, sei lá, faz advocacia e depois se realiza na nutrição, ali na gastronomia. E isso hoje é possível, né, Cris? Ter uma formação base e, de repente, eu cresço com outras habilidades complementares que eu posso seguir uma profissão que não necessariamente foi aquela ali que o banco da universidade me formou. Isso é muito comum, né? Às vezes as pessoas faziam aquela formação para a família, tipo, eu vou entregar esse diploma para o meu pai, para minha mãe. Médico, advogado, engenheiro, né? E a pessoa depois vai ser feliz, de repente, fazendo o brigadeiro gourmet e ganhando muito mais do que ele ganhava lá. E as pessoas hoje veem isso como lindo, é o careless, né? Tipo, eu não preciso, eu estudei para ser advogado, preciso me aposentar sendo advogado. Eu posso mudar, né? Se aquilo vai me trazer prazer e dinheiro, por que não? Sim, e aí essa fase da mudança, porque às vezes a pessoa pensa, puxa, cheguei aos 40, tô velho, não dá mais para mudar, ou cheguei aos 30, tô aqui no batente, quanto mais velho, a gente vai ficando, mais alta a gente pensa que é a cidade, né? Mas vamos colocar aqui aos 40, chegar aos 40, ainda dá tempo de mudar? Com certeza, né? Eu acho que algumas forças vêm trazendo esse movimento, né, que é os 50 a mais ou 40 a mais, que primeiro a mudança da própria regra da Previdência nos força a trabalhar mais tempo. Vamos lembrar aqui que para quem está assistindo, né, gente, 62 anos para mulheres e 65 para os homens. Significa que aumentou o tempo de jornada. Então, no meu caso, que comecei a trabalhar com 12 naquela época por também. dia, eu já estaria aposentado, mas agora eu tenho que trabalhar mais um tempo. Mas independente do trabalho em si, existe esse movimento financeiro de que você tem que se aposentar e trabalhar numa idade mais avançada. E existe também o mercado olhar isso com menos preconceito. Então, hoje é muito comum você ver empresas que têm programas desde estagiário, de trainee, mas tem também da idade madura, né? Pessoas com mais de 50, para exatamente criar essa diversidade, né? As grandes inovações vêm da diversidade. Que bacana! Então segura aí, você que está aí com a gente, tome um copo d'água que a gente já volta para falar sobre diversidade e sobre esse conceito de lifelong learning. Até já! Estamos de volta hoje falando de desenvolvimento de carreira e o quanto isso pode mudar na sua vida financeira. Eu estou aqui com o Cristiano Santos, ele é da DH People, é um profissional que tem aí uma dedicação de algumas décadas, né, Cris? Pode contar assim, décadas? Você me entrega, né? Mas uma longa jornada aí no desenvolvimento humano.
E aí você trouxe aqui a questão da diversidade, do quanto ter pessoas diferentes aqui, compondo um time, compondo uma equipe, pode agregar aqui para a empresa. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso. A diversidade, muitas vezes as pessoas acabam vinculando ela em algumas bandeiras que são sociais super importantes, que seja a diversidade em todos os sentidos. Mas dentro da organização existe uma diversidade também etária, né, do ejaísmo. Então, é você ter pessoas que estão ali como menor aprendiz, você tem as pessoas que são os trainees, que já estão na faculdade, você tem as pessoas que estão trabalhando e tem aquelas pessoas que têm que acabar fazendo aí esse percurso da aposentadoria e tem uma história e um legado a deixar muito importante. Então, você tem muitas das vezes energia e inspiração aqui e você tem sabedoria na outra ponta. E quem usa isso muito bem hoje no mercado são principalmente as startups, que acabam usando metodologias ágeis que têm como princípio a diversidade, ou seja, cara, vamos envolver o máximo de gente dentro de um contexto para ver o que sai dali. Então, em algum momento, a gente diverge para poder trazer opções e, no segundo momento, a gente converge para o que é comum dentro dessas idades e dessas gerações. Hoje a gente tem no mercado praticamente 4 ou 5 gerações trabalhando, coisa que nunca aconteceu no passado. Então, você tem lá desde os baby boomers, que são o pessoal da geração dos anos 60, até a geração Z agora, que são as mais novas que estão no mercado de trabalho, passando por X, Y e várias outras. Muita gente, né? O alfabeto inteiro. Ô, Cris, e aí assim, você como profissional, como um ser humano acima de tudo, porque a gente às vezes pensa que está no trabalho e a gente deixa o lado humano lá em casa, mas não, né? Ele vem junto com a gente por onde quer que a gente ande. Como que você consegue se colocar numa postura de ouvir aquilo que o mais jovem está falando, que ele está te trazendo, que ele está te mostrando de uma forma aberta? Porque no primeiro momento, às vezes a reação é de, puxa, eu não entendo nada sobre isso é uma bobagem, não quero saber sobre isso, mas quando você para e olha, pode fazer muito sentido e te agregar muito, não? Sim. Nós somos seres unos, né? Você falou da gente não se dividir entre trabalho e empresa, que era um paradigma do passado também. A gente falava, problema eu deixo em casa, mas imagina, você não vai chegar no trabalho dando uma performance 100% se você está com um problema financeiro em casa. Não vai. E vice-versa. Não consegue, né? Não consegue trabalhar se a conta de luz, a conta de gás, não tem comida, não vai, Não dá né? para você performar bem. Então, é importante que, dentro como sendo um ser uno de relacionamento, você precisa interagir com as outras pessoas. Um dos principais fatores que geram felicidade é relacionamento. Talvez o grande desafio seja mais para gerações antigas, que têm esse mindset, essa mentalidade um pouco mais conservadora, porque as gerações novas, de alguma forma, já aprendeu a lidar com isso. Na escola ou na sociedade, essa bandeira é muito mais erguida no sentido de respeitar as diferenças e valorizar as diferenças. O desafio é juntar isso com as outras gerações. E talvez o que ligue essas gerações é a própria tecnologia, né? Porque as gerações antigas não nasceram de fábrica, não vieram de fábrica com alguns chips que a geração nova vem. Tipo, cara, eu conheço, por exemplo, o Excel, mas o pessoal já vem com o Excel 4.0 de fábrica. A gente conhece ali a régua, o lápis que fazia a tabelinha na mão, né? Hoje o pessoal sabe. Então, quando a pessoa vê que essa geração facilita a execução do trabalho através dessa tecnologia embarcada, que vem de nascença deles, isso ajuda muito, porque um acaba ajudando o outro. Enquanto a pessoa mais madura também fala, olha, as tomadas de decisão são desse jeito, olha os cenários e tem um pouco mais de maturidade para não ir contra os impulsos de uma geração nova que são ansiosas por natureza também. Cris, excelente. E você trouxe um conceito aqui de lifelong learning, que é o meu filho, estude. Não sei se seus pais disseram isso, né? Os meus disseram, minha filha, estude. E a gente está falando isso de estudar, de se autodesenvolver. E quão responsável pelo autodesenvolvimento nós somos? Na minha opinião, 100%, né? Eu acho que é muito perigoso você colocar a sua carreira na mão de uma outra pessoa.
Isso também era uma mentalidade comum nas gerações passadas. A gente entrava numa empresa e entregava a nossa carreira na mão daquela empresa. Então, o que ela quisesse que eu aprendesse, até onde ela deixasse eu ir, eu ia. E hoje não, o mundo é globalizado, aberto e tecnológico. Então, você não ser protagonista da sua própria carreira, acaba sendo um risco muito grande. Muitas das vezes eu chego nas organizações e as pessoas falam assim, a empresa não tem plano de carreira. O plano de carreira é você que faz. Se você se preparar, se você estudar, e não uma vez só, porque a questão do lifelong learning é você manter o aprendizado para sempre. É o que eu falo aqui na parte financeira, recorrência e consistência, né? Sim, porque, imagina, eu fiz um curso de liderança, mas fiz há 15 anos atrás. Já era. O contexto é outro, a geração é outra, a tecnologia é outra, a empresa que você está é outra, gerações são diferentes. Sim. Então você precisa se atualizar. Agora eu quero fazer um contraponto. Quero que você diga o quão importante é para a empresa investir aqui no desenvolvimento dos seus funcionários, dos seus colaboradores, dos seus sócios. Tem uma frase, um meme na internet que sempre fala assim, e se a gente investir nele e ele sair? Aí a resposta é, e se a gente não investir e ele ficar? Está perdido. Então, quando a empresa não investe, ela perde o potencial que essa pessoa tem de entregar mais, de performar mais, de atender melhor um cliente, de gerar mais resultados. E você tem um segundo ganho, que é a questão do engajamento. Hoje, o grande desafio das grandes organizações é manter essas gerações que não entraram para ficar a vida inteira numa empresa, mas mantê-los o maior tempo possível lá dentro, felizes e performando bem. Que bacana. E aí, né, Cris, não dá para se limitar aqui à educação formal, ao curso, ao desenvolvimento. A gente acaba aprendendo muito também nas redes sociais, nas interações. Eu queria que você deixasse aqui para a gente os seus contatos, as suas redes sociais, porque eu sei que você capricha ali na entrega de conteúdo bom, de qualidade. Legal, obrigado aí por dar esse espaço. Bom, para quem quiser saber mais, nas redes sociais, se você colocar @peopledh, né, de desenvolvimento humano, você vai encontrar vários artigos, vários materiais, tanto no LinkedIn, como no Instagram, no Facebook, no YouTube, tudo é peopledh. E no site www.peopledh.com.br você vai encontrar lá uma série de artigos, materiais para download gratuitos, e-books, sobre tudo que a gente falou aqui e muito mais. Que bacana! Então fica o convite para você que está nos assistindo, seguir aqui as redes sociais do Cris, entre no site que vale a pena. Cris, muito obrigada, gratidão por ter vindo hoje, compartilhado tanto conhecimento aqui com a gente. Já fica o convite para voltar. Fico feliz, só chamar. É isso aí. E você que esteve aqui com a gente, muito obrigada. Continue nos seguindo nas redes sociais, @LucianeQuedo. A gente está lá no YouTube também. E semana que vem tem programa novo. Eu te espero. Até lá!